A ansiedade que enfraquece a alma, enxergando a raiz do problema. Reconhecendo a ansiedade. O primeiro passo para a cura. Você já teve aquela sensação de aperto no peito, mesmo sem motivo aparente? Já se viu tentando dormir, mas sua mente parecia uma multidão de vozes gritando preocupações ao mesmo tempo? Já passou o dia inteiro sorrindo para todos, mas por dentro, carregava um peso invisível que te deixava esgotado emocionalmente? Se sim, este vídeo é para você. Aliás, deixa aqui nos comentários, eu luto contra a ansiedade, se esse for o seu caso. Vamos caminhar juntos nessa jornada de cura. A ansiedade, embora silenciosa, é um dos males mais devastadores da nossa geração. E o mais chocante é que ela não escolhe idade, classe social, escolaridade, muito menos fé. Cristãos comprometidos, pastores, líderes, jovens cheios de sonhos, todos nós estamos sujeitos a enfrentá-la. Mas a pergunta que ecoa em muitos corações é: se eu sou de Deus, por que estou me sentindo assim? A resposta é mais simples e mais profunda do que parece. Ser cristão não nos torna imunes à dor, mas nos dá acesso a uma cura sobrenatural. Entenda, a ansiedade não é pecado, mas um alerta. Infelizmente, muitos cristãos têm sido ensinados de forma errada a associar ansiedade com falta de fé ou pecado. Mas quando lemos a Bíblia com atenção, vemos que grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram momentos intensos de angústia, medo e ansiedade. Vamos falar sobre um deles, Elias. Esse profeta, usado de maneira poderosa por Deus, orou e o céu se fechou. Depois orou novamente e caiu fogo dos céus no Monte Carmelo. Mas, logo depois, ele foi ameaçado por Jezabel e entrou em colapso emocional. Elias fugiu, deitou-se debaixo de um zimbro e pediu para morrer. 1 Reis 19, versículo 4. Você consegue imaginar? Um homem de Deus, que viu milagres com os próprios olhos, caiu em profunda ansiedade e depressão. Sabe o que Deus fez? Ele não gritou com Elias, nem disse homem de pouca fé. Deus o alimentou, deu descanso e o fortaleceu novamente. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não te condena por estar ansioso. Ele quer te restaurar. Deixa aqui nos comentários: Deus, me fortalece como fez com Elias, se você precisa desse renovo hoje. Por que nos sentimos ansiosos? A ansiedade pode ter várias origens: preocupações com o futuro, e se não der certo? E se eu fracassar? E se perder quem amo? Traumas não resolvidos do passado. Medo constante de não ser bom o suficiente. Exigência de uma perfeição que ninguém consegue alcançar. Falta de controle sobre situações externas. E sabe qual é a grande verdade? Queremos ter o controle de tudo. Mas quanto mais tentamos controlar o mundo ao nosso redor, mais percebemos que não podemos controlar nada. E é nesse ponto que nasce a ansiedade. O problema da ansiedade não está apenas nas circunstâncias, mas em como reagimos a elas. Ela é o alarme que nosso corpo e alma disparam dizendo: tem algo errado aqui. É o pedido de socorro da nossa mente: ei, você está tentando carregar um fardo que não é seu. A Bíblia fala sobre isso. Sim, e muito. Jesus mesmo disse em Mateus 6, versículo 25: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Paulo, em Filipenses 4, versículo 6, 7, nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E em 1 Pedro 5, versículo 7, está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe o que essas passagens revelam? Que Deus sabia que enfrentaríamos ansiedade, e nos deixou instruções e promessas para lidar com ela. Ele não se ofende com sua ansiedade. Ele quer carregá-la junto com você. A ansiedade rouba coisas que são suas por direito. A ansiedade te paralisa, te impede de sonhar, de confiar e até de orar. Você já tentou orar, mas não conseguia porque sua mente estava tomada por pensamentos acelerados e sentimentos de pânico. Ela rouba a sua paz, a sua alegria, a sua criatividade, o seu sono, o seu foco, a sua fé e o pior, ela mente. A ansiedade faz você acreditar que você está sozinho. Você não vai conseguir. As pessoas não te entendem. Deus te abandonou. Mas hoje eu quero declarar algo sobre a sua vida. Essas vozes mentem. Deus ainda está com você. Ele nunca saiu do seu lado. E se você precisa dessa confirmação, escreva nos comentários: Deus está comigo. O que podemos aprender com Provérbios 27, versículos 17 e 18? Você pode estar se perguntando: o que esse texto tem a ver com ansiedade? Veja, como o ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que atenta para o seu Senhor será honrado. Esse versículo nos mostra dois segredos para vencer a ansiedade: relacionamentos que nos fortalecem.
Cuidado contínuo com nossa fé. A ansiedade se alimenta do isolamento. Quando estamos sozinhos, tudo parece pior. Por isso Deus nos deu pessoas, amigos, irmãos, líderes espirituais. Assim como o ferro afia o ferro, somos moldados, encorajados e levantados quando caminhamos juntos. Se você tem alguém que te ajuda nos momentos de ansiedade, marque essa pessoa nos comentários. E se você está se sentindo sozinho, escreva "Ore por mim", e juntos, como comunidade, vamos te cobrir em oração. O primeiro passo para a cura. Reconhecer negar a ansiedade não faz ela sumir. Reprimir só piora. Espiritualizar excessivamente dizendo "tá tudo bem, Deus está no controle", mas por dentro estar em pedaços, não é fé, é fachada. A verdadeira fé é quando você diz: "Sim, eu estou lutando, mas eu não vou desistir. Eu creio que Deus pode me curar. Eu escolho não me entregar. Eu escolho buscar ajuda. Eu escolho confiar, mesmo em meio ao caos." A cura começa quando a gente admite que precisa dela. Se isso faz sentido para você, comente agora: "Eu escolho buscar a cura com Deus." O que você precisa fazer agora? Você precisa reconhecer que precisa de ajuda, falar com Deus com sinceridade, buscar apoio em pessoas confiáveis, declarar versículos em voz alta quando vierem pensamentos ansiosos, manter sua mente cheia de verdade, e não de medo, entender que você não é fraco, você está em guerra, e guerreiro se levanta. Você já viveu uma experiência de ansiedade intensa? Como Deus te ajudou a sair disso? Compartilha com a gente nos comentários. Você está enfrentando isso agora e quer que oremos por você? Escreva "Ore por mim" e vamos responder com palavras de fé. Você conhece alguém que vive ansioso? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pode ser a palavra que ela tanto precisa. E se esse conteúdo está te fortalecendo, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos devocionais. Aqui, você nunca estará sozinho. A ansiedade é real. É dura. Mas ela não é maior que o Deus que habita em você. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa se render àquele que tem. Você não precisa controlar tudo. Você só precisa confiar naquele que governa o universo. E ao mesmo tempo, cuida do seu coração como algo precioso. Lembre-se, reconhecer a ansiedade não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. É o primeiro passo para ser restaurado. É o ponto de partida da sua jornada de cura. E eu profetizo sobre a sua vida: a paz vai voltar, a esperança vai florescer, o controle não será mais do medo, será da fé. Se você crê nisso, declare nos comentários: "Minha ansiedade será vencida pela fé em Jesus." A força do ferro. Como o relacionamento com pessoas piedosas reduz a ansiedade. Provérbios 27 versículo 17 declara: "Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro." Essa imagem poderosa nos leva a refletir sobre algo essencial em tempos de ansiedade. Com quem temos caminhado? Quem tem nos afiado? Ou, pior, nos desgastado? Quem tem sido fonte de paz? E quem tem contribuído para a inquietação que aflige nossa mente e coração? A ansiedade frequentemente floresce na solidão. Quando estamos isolados, os pensamentos negativos se multiplicam, a insegurança ganha força, e o medo toma proporções gigantescas. E é por isso que Deus, em sua sabedoria, nos lembra que fomos criados para o relacionamento. Mas não qualquer tipo de relacionamento, e sim conexões que edifiquem, que fortaleçam, que nos aproximem da sua presença. Quantas vezes você já tentou vencer a ansiedade sozinho? Quantas vezes silenciou a dor para não parecer fraco diante de outros? Quantas vezes teve vergonha de admitir que o coração está pesado, que as noites são mal dormidas e que a mente está cansada? A ansiedade é uma prisão silenciosa, e o diabo deseja que você permaneça sozinho nela. Mas Provérbios 27 versículos 17 nos lembra que existe uma chave, o outro, a comunhão. O irmão ou irmã em Cristo que, com palavras certas, com oração, com escuta e até com confronto, afia o seu espírito e te resgata da dor. Quando estamos cercados de pessoas que temem ao Senhor, elas nos lembram de verdades que, em meio à ansiedade, esquecemos. Elas nos dizem: "Deus está contigo." Elas oram por nós quando mal conseguimos orar. Elas compartilham seus testemunhos e nos mostram que não estamos sozinhos, que outros já venceram essa batalha e que a saída sim. Mas o contrário também é real. Amizades tóxicas alimentam a ansiedade. Relações que cobram, que pressionam, que comparam, que julgam, que desprezam nossas emoções, são como lâminas cegas, não afiam, machucam. Por isso,
Precisamos discernir com quem estamos nos conectando, com quem temos caminhado, quem está nos influenciando, quem temos permitido entrar na intimidade dos nossos pensamentos. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, cercou-se de amigos. Teve João, Pedro, Tiago. Compartilhou suas angústias, suas dores. Pediu companhia no Getsêmani. Não tentou vencer sozinho. E se até ele, perfeito em tudo, precisou da companhia de amigos, por que insistimos em lutar sozinhos? O ferro afia o ferro, mas isso gera faísca. Isso pode gerar atrito. Isso pode incomodar. Mas é necessário. Precisamos de pessoas que nos confrontem em amor, que nos despertem espiritualmente, que nos façam lembrar que a ansiedade é um campo de batalha onde não lutamos apenas com lógica ou razão, mas com fé, oração e comunhão. Se você está ansioso hoje, pare e reflita. Quem são os ferros que estão te afiando? Com quem você tem dividido sua caminhada? A quem você tem dado ouvidos? Existe alguém com quem você possa orar hoje? Compartilhar um versículo? Ser honesto e dizer: ore por mim, estou ansioso. Não subestime o poder de uma amizade espiritual. Uma palavra certa, dita por alguém alinhado com Deus, pode mudar o rumo do seu dia. Pode calar as vozes da ansiedade e trazer de volta a esperança que estava soterrada pelos medos. E se hoje você não tem ninguém assim por perto, não se desespere. Peça a Deus para te cercar de pessoas piedosas. Ele ouvirá. E também seja esse ferro que afia outro. Alguém ao seu lado pode estar mais ansioso que você e esperando por uma palavra sua. Comece com uma mensagem, uma oração, uma lembrança de que Deus está no controle. Agora me diga nos comentários: você tem alguém que te afia espiritualmente? Que te aproxima de Deus e te ajuda a vencer a ansiedade? Compartilhe aqui, sua história pode inspirar outros. A ansiedade e o controle. Entregando a Deus aquilo que nunca estava em nossas mãos. Ansiedade, na maioria das vezes, nasce de uma tentativa humana de controlar o que não pode ser controlado. E isso é, essencialmente, um conflito espiritual. Queremos ter domínio sobre o futuro, garantir resultados, evitar perdas, prever cada passo da jornada. E, ao percebermos que isso está além da nossa capacidade, o desespero se instala. Mas há algo que precisamos gravar em nosso coração: o controle total das circunstâncias nunca esteve em nossas mãos. E nunca estará. Isso pertence somente a Deus. Vivemos em uma cultura que nos incentiva a sermos os donos do nosso destino. Frases como "você é o único responsável pelo seu sucesso" ou "o universo conspira a seu favor se você visualizar" colocam uma carga absurda sobre nossos ombros. E quando algo escapa dessa narrativa, vem um colapso emocional, ansiedade, frustração, culpa, vergonha. Mas o Evangelho diz o oposto. Ele nos chama a descansar, a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, como está escrito em 1 Pedro 5, versículo 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Perceba que o texto não diz: conquiste controle para não ter ansiedade. Nem diz: quando tudo estiver sob seu domínio, então terá paz. Pelo contrário, a palavra nos ensina a entregar, não a reter, a lançar, não a segurar, a confiar, não a controlar. Ansiedade é, muitas vezes, fruto da resistência em confiar plenamente no caráter e na soberania de Deus. Porque, sejamos honestos, confiar dói. Confiar é abrir mão. Confiar é aceitar que não temos todas as respostas. Que talvez a porta não se abra hoje. Que o diagnóstico talvez não mude amanhã. Que a espera pode ser longa. Mas que Deus continua sendo bom mesmo assim. Você consegue perceber como isso muda tudo? O cristão não está imune às incertezas da vida. Mas ele é convidado a enfrentar essas incertezas de um lugar diferente, o lugar da entrega. Talvez hoje você esteja ansioso por algo específico. Um resultado de exame, uma dívida que vence, uma entrevista de emprego, a salvação de alguém da sua família. São causas reais, legítimas, dolorosas. Mas se você carregar sozinho, vai afundar, vai colapsar, vai perder o ânimo e talvez até a fé. Mas quando você dobra os joelhos e diz: Senhor, isso está além de mim. Eu não posso controlar o que vai acontecer, mas confio que o Senhor está comigo, o peso se dissipa. Não porque tudo se resolve imediatamente, mas porque você entende que não está mais sozinho nessa luta. Deus não te criou para viver controlando tudo. Ele te criou para confiar. E confiar, às vezes, é um ato de rebeldia contra a cultura do medo e do desempenho. É escolher descansar quando tudo grita para se desesperar. É por isso que Provérbios 3, versículos 5 e 6 nos orienta:
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. A ansiedade enfraquece quando reconhecemos que não temos o controle, e tudo bem, porque nosso Pai tem. Ele já está no amanhã. Já está nas conversas que ainda não aconteceram. Já está nos diagnósticos, nas decisões, nos tribunais, nos empregos, nos lares. Ele está presente, e isso basta. Então hoje, faça esse exercício espiritual, nomeie o que tem gerado ansiedade em você. Escreva, fale, ore. E depois, diga em voz alta: Senhor, eu entrego isso a Ti. Não quero mais tentar controlar. Quero confiar. Não é mágica. Não é automático. Mas é libertador. Agora comente aqui, qual área da sua vida você precisa entregar a Deus hoje? Compartilha conosco. Sua vulnerabilidade pode ser o ponto de cura de muitos. A força do ferro. Como o relacionamento com pessoas piedosas reduz a ansiedade. Provérbios 27 versículos 17 declara: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Essa imagem poderosa nos leva a refletir sobre algo essencial em tempos de ansiedade. Com quem temos caminhado? Quem tem nos afiado ou, pior, nos desgastado? Quem tem sido fonte de paz? E quem tem contribuído para a inquietação que aflige nossa mente e coração? A ansiedade frequentemente floresce na solidão. Quando estamos isolados, os pensamentos negativos se multiplicam, a insegurança ganha força, e o medo toma proporções gigantescas. E é por isso que Deus, em sua sabedoria, nos lembra que fomos criados para o relacionamento. Mas não qualquer tipo de relacionamento, e sim conexões que edifiquem, que fortaleçam, que nos aproximem da sua presença. Quantas vezes você já tentou vencer a ansiedade sozinho? Quantas vezes silenciou a dor para não parecer fraco diante de outros? Quantas vezes teve vergonha de admitir que o coração está pesado, que as noites são mal dormidas e que a mente está cansada? A ansiedade é uma prisão silenciosa, e o diabo deseja que você permaneça sozinho nela. Mas Provérbios 27 versículos 17 nos lembra que existe uma chave, o outro. A comunhão. O irmão ou irmã em Cristo que, com palavras certas, com oração, com escuta e até com confronto, afia o seu espírito e te resgata da dor. Quando estamos cercados de pessoas que temem ao Senhor, elas nos lembram de verdades que, em meio à ansiedade, esquecemos. Elas nos dizem: Deus está contigo. Elas oram por nós quando mal conseguimos orar. Elas compartilham seus testemunhos e nos mostram que não estamos sozinhos, que outros já venceram essa batalha e que a saída sim. Mas o contrário também é real. Amizades tóxicas alimentam a ansiedade. Relações que cobram, que pressionam, que comparam, que julgam, que desprezam nossas emoções, são como lâminas cegas, não afiam, machucam. Por isso, precisamos discernir com quem estamos nos conectando, com quem temos caminhado, quem está nos influenciando, quem temos permitido entrar na intimidade dos nossos pensamentos. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, cercou-se de amigos. Teve João, Pedro, Tiago. Compartilhou suas angústias, suas dores. Pediu companhia no Getsemane. Não tentou vencer sozinho. E se até ele, perfeito em tudo, precisou da companhia de amigos, por que insistimos em lutar sozinhos? O ferro afia o ferro, mas isso gera faísca. Isso pode gerar atrito. Isso pode incomodar. Mas é necessário. Precisamos de pessoas que nos confrontem em amor, que nos despertem espiritualmente, que nos façam lembrar que a ansiedade é um campo de batalha onde não lutamos apenas com lógica ou razão, mas com fé, oração e comunhão. Se você está ansioso hoje, pare e reflita. Quem são os ferros que estão te afiando? Com quem você tem dividido sua caminhada? A quem você tem dado ouvidos? Existe alguém com quem você possa orar hoje? Compartilhar um versículo? Ser honesto e dizer: ore por mim, estou ansioso. Não subestime o poder de uma amizade espiritual. Uma palavra certa, dita por alguém alinhado com Deus, pode mudar o rumo do seu dia. Pode calar as vozes da ansiedade e trazer de volta a esperança que estava soterrada pelos medos. E se hoje você não tem ninguém assim por perto, não se desespere. Peça a Deus para te cercar de pessoas piedosas. Ele ouvirá. E também seja esse ferro que afia outro. Alguém ao seu lado pode estar mais ansioso que você e esperando por uma palavra sua. Comece com uma mensagem, uma oração, uma lembrança de que Deus está no controle. Agora me diga nos comentários: você tem alguém que te afia espiritualmente, que te aproxima de Deus e te ajuda a vencer a ansiedade? Compartilhe aqui, sua história pode inspirar outros.
A ansiedade e o controle. Entregando a Deus aquilo que nunca estava em nossas mãos. A ansiedade, na maioria das vezes, nasce de uma tentativa humana de controlar o que não pode ser controlado. E isso é, essencialmente, um conflito espiritual. Queremos ter domínio sobre o futuro, garantir resultados, evitar perdas, prever cada passo da jornada. E, ao percebermos que isso está além da nossa capacidade, o desespero se instala. Mas há algo que precisamos gravar em nosso coração: o controle total das circunstâncias nunca esteve em nossas mãos. E nunca estará. Isso pertence somente a Deus. Vivemos em uma cultura que nos incentiva a sermos os donos do nosso destino. Frases como "você é o único responsável pelo seu sucesso" ou "o universo conspira a seu favor se você visualizar" colocam uma carga absurda sobre nossos ombros. E quando algo escapa dessa narrativa, vem o colapso emocional, ansiedade, frustração, culpa, vergonha. Mas o Evangelho diz o oposto. Ele nos chama a descansar, a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, como está escrito em 1 Pedro 5, versículo 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Perceba que o texto não diz: conquiste controle para não ter ansiedade. Nem diz: quando tudo estiver sob seu domínio, então terá paz. Pelo contrário, a palavra nos ensina a entregar, não a reter, a lançar, não a segurar, a confiar, não a controlar. Ansiedade é, muitas vezes, fruto da resistência em confiar plenamente no caráter e na soberania de Deus. Porque, sejamos honestos, confiar dói. Confiar é abrir mão. Confiar é aceitar que não temos todas as respostas. Que talvez a porta não se abra hoje. Que o diagnóstico talvez não mude amanhã. Que a espera pode ser longa. Mas que Deus continua sendo bom mesmo assim. Você consegue perceber como isso muda tudo? O cristão não está imune às incertezas da vida. Mas ele é convidado a enfrentar essas incertezas de um lugar diferente, o lugar da entrega. Talvez hoje você esteja ansioso por algo específico. Um resultado de exame, uma dívida que vence, uma entrevista de emprego, a salvação de alguém da sua família. São causas reais, legítimas, dolorosas. Mas se você carregar sozinho, vai afundar, vai colapsar, vai perder o ânimo e talvez até a fé. Mas quando você dobra os joelhos e diz: Senhor, isso está além de mim. Eu não posso controlar o que vai acontecer, mas confio que o Senhor está comigo. O peso se dissipa. Não porque tudo se resolve imediatamente, mas porque você entende que não está mais sozinho nessa luta. Deus não te criou para viver controlando tudo. Ele te criou para confiar. E confiar, às vezes, é um ato de rebeldia contra a cultura do medo e do desempenho. É escolher descansar quando tudo grita para se desesperar. É por isso que Provérbios 3, versículos 5 e 6 nos orienta: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. A ansiedade enfraquece quando reconhecemos que não temos o controle. E tudo bem, porque nosso Pai tem. Ele já está no amanhã. Já está nas conversas que ainda não aconteceram. Já está nos diagnósticos, nas decisões, nos tribunais, nos empregos, nos lares. Ele está presente, e isso basta. Então hoje, faça esse exercício espiritual, nomeie o que tem gerado ansiedade em você. Escreva, fale, ore. E depois, diga em voz alta: Senhor, eu entrego isso a Ti. Não quero mais tentar controlar. Quero confiar. Não é mágica. Não é automático. Mas é libertador. Agora comente aqui: qual área da sua vida você precisa entregar a Deus hoje? Compartilha conosco. Sua vulnerabilidade pode ser o ponto de cura de muitos. A ansiedade e a presença de Deus. Onde a alma encontra descanso, você já reparou como a ansiedade faz barulho dentro da alma? É como uma tempestade interna que não cessa. Pensamentos acelerados, coração apertado, noites mal dormidas, respiração ofegante, tudo dentro de nós parece clamar por alívio. E, muitas vezes, buscamos esse alívio em distrações, em conselhos humanos, em tentativas desesperadas de resolver tudo com as próprias forças. Mas há uma verdade poderosa que o inimigo quer que você esqueça: o lugar mais seguro para um coração ansioso é a presença de Deus. Salmo 46, versículos 1 nos lembra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não é um socorro distante. Não é um refúgio incerto. É presente, real, disponível agora, exatamente onde você está. Você pode estar lendo isso em lágrimas. Pode estar com o coração esmagado por dentro, tentando esconder a dor por trás de um sorriso. Mas saiba, Deus está aí. Ele está ao seu lado. Ele vê.
Ele ouve. Ele sente com você. E ele diz: filho, filha, venha descansar em mim. Eu sou o teu abrigo no meio da tempestade. A presença de Deus não remove, imediatamente, todos os problemas, mas transforma o modo como você os enfrenta. Porque quando você está diante dele, de joelhos, com o coração rasgado em oração, algo sobrenatural acontece. A ansiedade perde a força e a paz de Cristo começa a reinar. Filipenses 4 versículos 6 e 7 nos dá um mandamento e uma promessa. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Veja bem, a paz não vem porque tudo se resolveu. A paz vem antes da resposta. Ela é um presente de Deus para quem escolhe confiar, mesmo sem entender. É nesse lugar secreto, onde você dobra os joelhos e abre o coração, que o céu se move. Pode não haver nenhuma mudança aparente ao seu redor, mas algo se alinha dentro de você. O caos dá lugar à certeza. A dúvida dá lugar à esperança. O medo dá lugar à fé. E é por isso que o inimigo tenta te afastar da oração. Ele sabe que, quando você entra na presença de Deus com sinceridade e humildade, o jugo da ansiedade começa a ser quebrado. E quanto mais tempo você passa nesse lugar sagrado, mais forte você se torna espiritualmente. Talvez você esteja cansado de tentar sozinho. Talvez você já tenha buscado em tantas coisas a resposta para essa inquietação. Mas hoje, o Espírito Santo está te chamando de volta ao lugar da intimidade. Ele está dizendo: vem, me busca. Fala comigo. Eu te escuto. Eu te entendo. Eu te sustento. Não subestime o poder de uma oração simples feita com fé. Não importa se você não tem palavras bonitas. Deus entende lágrimas. Ele entende silêncios. Ele entende suspiros profundos que nem você sabe explicar. O segredo para vencer a ansiedade não está em fórmulas humanas, mas em cultivar a presença de Deus todos os dias. É nesse lugar que sua alma encontra repouso. É nesse lugar que as promessas ganham vida. É nesse lugar que a esperança renasce. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Jesus já carregou sobre si todas as nossas dores. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11 versículo 8-28. Então vá até ele. Corra, se for preciso. Se arraste, se estiver sem forças. Mas não permaneça longe da presença que te cura, que te fortalece, que te restaura. Agora me diga nos comentários: qual versículo te fortalece nos dias em que a ansiedade tenta te vencer? Compartilhe aqui. Sua resposta pode ser o bálsamo que outra alma precisa hoje. A verdade que liberta. A transformação pela palavra de Deus em um mundo saturado de mentiras, ilusões e vozes que tentam nos convencer de que não somos suficientes. A palavra de Deus se levanta como a única verdade absoluta, viva, poderosa, eterna e inabalável. Enquanto a ansiedade sussurra: você vai fracassar, nada vai mudar, você está sozinho, Deus responde com autoridade: eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias 298 versículo 11. Essa é a verdade que liberta. Essa é a luz que dissipa as trevas da dúvida. Quando tudo ao nosso redor grita desespero, a palavra nos convida a descansar na promessa. Jesus disse em João 8 versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é uma teoria que liberta. Não é uma opinião positiva. Não é uma filosofia humana. É a verdade que vem do alto, revelada na palavra viva de Deus. E essa verdade tem o poder de quebrar grilhões mentais, emocionais e espirituais. Quantas vezes somos prisioneiros de pensamentos ansiosos, de mentiras plantadas lá atrás, de sentimentos de inadequação, medo, culpa, vergonha. Mas quando mergulhamos na palavra, começamos a ver com os olhos do céu. Começamos a enxergar a vida, as circunstâncias e a nós mesmos da forma como Deus nos vê. A ansiedade diminui quando a verdade de Deus aumenta dentro de nós. A confusão vai embora quando a palavra se torna lâmpada para os nossos pés. A insegurança perde espaço quando somos renovados pela mente de Cristo. Romanos 12 versículo 2 nos lembra: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim, a transformação começa na mente. E a mente só é renovada quando está saturada da palavra. Não basta apenas ouvir aos domingos ou ler um versículo esporadicamente. É preciso alimentar a alma todos os dias com a verdade de Deus,
assim como alimentamos o corpo com pão. O diabo tenta lançar mentiras para paralisar você. Mas cada versículo que você crê, cada promessa que você declara, cada palavra que você medita, é uma espada que corta toda acusação, todo medo, toda ansiedade. Efésios 6 versículos 17 nos chama a empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, não é tempo de viver com a espada na bainha. É hora de guerrear com a verdade. Quando você se enche da palavra, a ansiedade pode até tentar se aproximar, mas ela não encontra espaço para reinar. Porque onde a palavra habita com autoridade, há liberdade, há clareza, há convicção, há vitória. Se você tem se sentido sufocado pela ansiedade, pela dúvida ou pelo medo, volte à palavra. Volte ao lugar onde Deus fala, onde a verdade não muda, onde sua identidade em Cristo é reafirmada. Declare a verdade. Medite nela. Ore com ela. Cante com ela. Escreva versículos. Encha sua casa com a palavra. Encha sua mente. Encha seu coração. E veja a transformação acontecer, pouco a pouco, como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Agora me diga nos comentários, qual versículo tem sido a sua âncora em tempos difíceis? Compartilhe. A sua experiência pode fortalecer a fé de alguém hoje.